Ele ainda não disse nada. Talvez finja desinteresse, talvez mantenha o olhar firme, o tom controlado, a respiração leve. Mas o corpo já te entregou o que ele ainda tenta esconder. Porque existe um momento em que o homem, mesmo em silêncio, começa a reagir à sua presença. E ele não percebe, mas você percebe. Ele toca os próprios lábios quando te escuta. Ajeita o colarinho, passa a mão no cabelo, tropeça em um toque acidental, cruza os joelhos como se quisesse se aproximar, sem parecer demais. É involuntário, é biológico, é instintivo. O desejo, quando é forte, não pede licença para aparecer. Ele se manifesta nas pontas dos dedos, na pele que se arrepia, na vontade de encostar, mesmo que sem querer. E você, se estiver atenta, vai perceber. Porque um homem atraído pode esconder a fala, mas nunca os gestos. Neste vídeo, você vai descobrir 5 toques involuntários que os homens só fazem quando estão completamente atraídos por você. E depois disso, você nunca mais vai confundir interesse com educação. Você está falando, talvez sobre algo simples, seu dia, uma lembrança, uma opinião qualquer. E, de repente, ele leva a mão à boca, passa o dedo nos lábios, ajeita o canto da barba ou apenas pressiona de leve o indicador contra a própria boca, como quem tenta conter algo. Ele acha que é imperceptível, mas você vê. E não é só um tique nervoso, é o corpo dele reagindo ao que você provoca, ao som da sua voz, ao jeito como você articula as palavras, à forma como seu olhar se move enquanto fala. É quase como se o inconsciente dele dissesse: quero tocar, mas ainda não posso. Esse gesto é mais comum do que você imagina e mais revelador do que ele gostaria que fosse. Quando um homem sente desejo, mas ainda não sabe como se aproximar, ele leva o toque para si, porque não sabe ou não pode encostar em você. Ele concentra o impulso, canaliza o que sente nos próprios lábios, como se estivesse anestesiando a vontade de dizer ou fazer mais do que deveria. É um toque contido, mas carregado de tensão, como se o corpo dele estivesse ensaiando um beijo, mesmo que ele ainda não tenha consciência disso. E você percebe, porque não há disfarce que esconda o que é instintivo. Ele não faria isso com qualquer pessoa. Ele faz com você porque, de algum jeito, a sua presença ativa nele algo que ele ainda não entendeu, mas já sente. Então, da próxima vez que estiver com ele, observe. Se os olhos dele te acompanham, se os lábios se movem devagar, se a mão vai até a boca no meio da sua fala. É porque o desejo já está ali. Só está procurando por coragem. Ele não percebe, mas toda vez que você chega, algo nele se move. Não é um passo, não é um olhar, é um toque, discreto, quase mecânico. Ele ajeita a gola da camisa, passa a mão no cabelo, encosta nos fios da barba, como se estivesse se preparando, como se quisesse se apresentar melhor, mesmo sem saber por quê. Esse gesto não é vaidade, é reflexo. É o instinto de um homem diante de algo que o afeta e que ele tenta controlar. Quando um homem sente atração por uma mulher, o corpo reage em camadas. Primeiro vem o alerta interno, ela está aqui. Depois vem a inquietação sutil, será que estou à altura? E então o gesto, o retoque inconsciente, a tentativa de parecer mais inteiro diante da presença que o desarma. Não importa se ele é seguro, se está acostumado a chamar atenção, com você ele ajusta, ele se recompõe, ele tenta, ainda que discretamente, alinhar o próprio desejo à imagem que quer passar. É o tipo de toque que ele só faz quando se importa com a forma como você o enxerga.
E você nota, porque no meio da conversa ele mexe no relógio, alinha o colarinho pela terceira vez, passa a mão no cabelo já arrumado. Não é nervosismo. É tensão sutil, é o desejo tentando parecer tranquilo, é o instinto masculino querendo impressionar a mulher que já o impactou sem precisar fazer esforço. Esse toque não é sobre aparência, é sobre reação. É o corpo dele dizendo: ela me afeta, preciso parecer melhor. E esse melhor é você que desperta nele, sem uma palavra, sem um toque, sem pedir. Você está conversando com ele, e às vezes é como se o assunto nem importasse, porque enquanto você fala, ele se aproxima, devagar, sem planejamento, quase por reflexo. No meio da fala, a mão dele esbarra na sua. O dedo toca de leve seu braço. Ele ri e encosta no seu ombro, como quem quer criar um vínculo físico, sem chamar atenção. Esses toques não são diretos, não são invasivos, são instintivos. São brechas do corpo tentando encontrar um caminho até você, enquanto a mente ainda finge que está tudo sob controle. Homens apaixonados ou fortemente atraídos não ficam imóveis. Eles se inclinam, eles invadem o espaço com gentileza. Eles cruzam a linha invisível entre o você e o nós. Às vezes, ele te chama e te toca levemente para garantir que está sendo ouvido. Outras, ele faz um elogio acompanhado de um gesto sutil, um toque nos dedos, no ombro, no joelho. Nada que pareça intencional demais, mas nada é por acaso. Porque quando há desejo, o corpo procura aproximação, mesmo que através do afeto disfarçado, mesmo que sob a máscara do sem querer. E você sente, porque há uma diferença entre um toque casual e um toque que carrega intenção reprimida. Esse gesto não é sobre ousadia, é sobre necessidade. É o corpo dele dizendo: eu quero me aproximar, mas ainda estou testando até onde posso ir. E o mais interessante é que quanto mais envolvido ele estiver, mais respeitoso e contido o toque se torna. Justamente porque ele não quer errar. Ele quer ser notado, mas sem ultrapassar o limite. E isso diz muito, porque quem deseja de verdade tem medo de estragar. Então, toca leve, pede permissão com os olhos e testa a pele com a ponta dos dedos, como quem já sabe. Uma vez que encostar de verdade, não vai mais querer parar. Você se aproxima, talvez sorrindo, talvez em silêncio, talvez apenas passando por ele, com seu perfume e sua presença. E ele se agita, não no corpo inteiro, não nos pés, mas nas mãos. Ele esfrega uma palma na outra, estala os dedos, alinha os nós, ou simplesmente começa a brincar com um objeto qualquer. Um copo, uma caneta, a própria aliança de dedo vazio. E você não percebeu ainda. Mas esse é um dos sinais mais honestos do desejo masculino contido. Porque as mãos dizem o que a boca ainda não ousa falar. Quando um homem sente atração por você, mas tenta disfarçar, as mãos se tornam um canal de escape. Elas se agitam quando a emoção não pode. É ansiedade? É desejo? É a tentativa desesperada de conter o que já está escapando pelos poros? É tudo isso junto. É tensão acumulada. É o impulso de tocar você, mas a consciência dizendo: ainda não é hora. Então ele gira um anel imaginário, alinha os dedos, coça a nuca, encosta na testa. Tudo menos em você. Porque quem está tomado por desejo verdadeiro tem medo da intensidade que sente. E por isso, canaliza a energia para os dedos. Eles que seguram o toque que ainda não aconteceu. E, ironicamente, são essas mãos que mais querem te alcançar. Mas também são essas mãos que mais respeitam sua presença. Porque o desejo que respeita treme antes de tocar. Você nota.
a inquietação, a leve impaciência, aquela agitação sem motivo aparente. Ele não está desconfortável com você, está inquieto com o que sente por você. E se você observar com calma, vai ver que o corpo dele não mente, as mãos falam e estão dizendo, sem som algum, que você já está mexendo onde ele não consegue controlar. É sutil, tão sutil que se você não estiver atenta, vai parecer apenas acaso. Vocês estão sentados próximos, no sofá, no carro, no bar, numa sala de amigos. De repente, o joelho dele encosta no seu, por um instante. Talvez ele recue logo depois, ou talvez não. Minutos depois é o ombro, um leve roçar, como se o espaço entre vocês fosse pequeno demais, mesmo quando não é. Depois vem o braço, ou o pé, ou aquela aproximação com o corpo inteiro, sem intenção aparente, mas com um impacto interno que só você e ele percebem. Esses acidentes não são tão acidentais assim. Eles acontecem quando o corpo começa a agir sozinho, quando o desejo se expressa nas bordas da consciência, quando ele quer se aproximar, mas não tem coragem de pedir. E o mais curioso é que ele não percebe, ou prefere fingir que não percebe, porque é mais seguro dizer "foi sem querer" do que admitir "eu precisei te tocar". O homem que está profundamente atraído por uma mulher procura contato mesmo nas pausas, nos silêncios, nos espaços neutros da convivência. E quando não pode te abraçar, ele encosta onde der, com o joelho, com o braço, com o lado do corpo, como quem testa a energia que existe entre vocês dois, como quem se aproxima sem dizer nada, mas com o corpo inteiro declarando algo que a boca ainda não tem coragem de assumir. E você sente, porque o toque é leve, mas deixa rastro, porque ele não fala, mas o calor da pele dele permanece. E aí você entende, o desejo, quando é real, não precisa se despir. Basta encostar, mesmo que só 1 centímetro, e naquele centímetro de pele existe tudo o que ele tenta conter, mas não consegue. Você ainda acha que ele está sendo educado, atencioso, gentil, mas no fundo você sabe, tem algo nos gestos dele que vai além da intenção consciente, algo que não se ensaia, não se calcula, não se simula. É o toque que nasce do desejo, antes mesmo da permissão. Ele te observa e toca os próprios lábios. Ajusta a gola, a barba, o relógio, como se o corpo precisasse se alinhar à sua presença. Se inquieta com as mãos, procura sua pele entre sorrisos e silêncios. Encosta o joelho no seu como quem não quer nada, mas quer tudo. E você sente, porque toda mulher sente quando está sendo desejada com o corpo inteiro, mesmo que o homem ainda não tenha dito nada. Esses toques involuntários são como confissões silenciosas, sinais de um corpo que já se rendeu, de um desejo que ainda tenta se esconder, mas já escapou pelos dedos. Ele ainda não te tocou de verdade, mas já se mostrou inteiro, nos gestos, na inquietação, no cuidado. E se você notou 3 desses 5 toques, então já sabe, ele sente e tenta disfarçar, mas o corpo dele já te escolheu. E o mais bonito é que você não precisou fazer nada além de ser quem é. A sua presença já tocou nele, bem antes de qualquer contato. Se esse vídeo falou com você, curta, se inscreva e comenta aqui embaixo. Eu notei os toques que ele tenta esconder, porque toda mulher merece ser tocada, com desejo, sim, mas também com respeito, intenção e verdade.